E aí, povo de Deus, bem-vindo ao mar da Galileia. Suas pedras, seus barcos, escolhi um lugar em que não parece ser para turismo. Escolhi um lugar onde a vida é vivida e não é para ser fotografada, não é para ser filmada, é para ser vivida intensamente. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Um lugar em que a vida é vivida intensamente. E esse lugar se chama família. Não tem lugar em que a gente seja mais intensos, que a gente seja mais transparente, que a gente seja mais conhecidos, que tenha mais mato, pedras e água e lama, mas que é aí que a gente cresce, é aí que a vida acontece. E eu queria falar de um momento na vida dos discípulos que a vida realmente aconteceu. E aconteceu aqui, neste lugar, no mar da Galileia. Vamos ler o texto. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo num travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um grande momento na vida dos discípulos. Mas antes desse grande momento também para as nossas vidas, vamos orar. Senhor, cada um de nós está num barco, um barco chamado família, Senhor, que está assim, num grande lago, profundo. Temos muito medo de afundar, Senhor, as nossas famílias neste lago. Por isso, ó Deus, nós viemos aqui para te pedir, como o Senhor salvou aquele barco, salvou aquelas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, salva as nossas famílias também. Os nossos filhos, as nossas esposas, os maridos. Ó Deus, em nome de Jesus, acalma a tempestade e o vento que estão tentando afundar os nossos barquinhos chamados família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Durante muito tempo, o pessoal do início do século entendia que este barco, ou cada vez que um barco era mencionado com Jesus, eles viam uma figura da igreja. Até mesmo quando eles olharam para a Arca de Noé, eles viram a figura da igreja. Mas também alguns pais da igreja olharam para esse barco e viram família. Família. Eles entenderam que os discípulos com Jesus formaram uma família em que tinham pessoas diferentes. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, como família. A gente não escolhe família. Mas a partir do momento que a gente entrou nesse barco, que a gente está neste mar da Galileia, nós agora não queremos mais que o nosso barco afunde. E o nosso barco passa assim por grandes tempestades, muito vento, e parece que já está cheio de água. Seu barquinho chamado família já está cheio d'água. Então, vamos ver o que aconteceu com estes nossos irmãos, ou esta família, família da fé. E aí, neste Dia dos Pais, eu queria deixar uma palavra para você que é pai, que está lutando para não deixar o barquinho da sua família afundar. E aqui não tem nada que a gente queira mais do que
famílias que consigam atravessar as tempestades, famílias que cheguem do outro lado, na outra margem, para serem uma bênção. E é esta família. Não estou aqui apenas falando com os pais no sentido de gênero masculino, mas conheço muitas mulheres que são pais e mães, e são muito boas. Eu sou fruto de uma que fez isso. E tenho muita alegria de poder lembrar da minha mãe sendo muitas vezes pai. Difícil para ela, mas ela tentou e conseguiu por pura graça de Deus. E se você é pai e mãe, ou mãe e pai, ou se você é apenas pai, fique firme, lute para que o seu barquinho, chamado família, não afunde. Mas onde é que esse barco está? Aqui na nossa foto parece bonito, né? Vamos dar uma olhadinha? Jesus está falando desse lugarzinho aqui, ó, o Mar da Galileia. Este Mar da Galileia nada mais é do que um grande lago. E esse lago tem aproximadamente 21 quilômetros por 12 quilômetros. É um lago. Mas se você e eu morássemos no deserto, com certeza a gente ia ter tamanha consideração e ia chamar de mar, não ia chamar de lago. Ia ser o Mar da Galileia. E é assim que eu quero que você considere, né? Não é apenas uma relação geográfica, mas há todo um emocional envolvido aqui. Estamos nós aqui, no nosso barquinho, né? Um pequeno barco. E olha o tamanho deste lago. O que pode um barquinho contra tantos problemas, tanta água? Como sobreviver no meio de uma tempestade dessas? Vamos dar uma olhadinha? Deve ter sido mais ou menos assim que eles entraram, né? Com alegria, Jesus no barco. Olha aqui, olha só, olha que legal. Jesus ali, junto, na família. Eu já fiz casamento, gente, e casamentos, quando a gente faz, parece isso aqui, ó. Né? Família toda reunida, festa, alegria, todo mundo cheio de esperança, vamos entrar neste Mar da Galileia, vai começar a família, né? O noivo que agora virou esposo, a noiva que agora virou esposa, e eles começam com grande alegria. Lembre-se disso. Como os discípulos entraram naquele lago, nós entramos também no casamento. Entramos com felicidade e entramos com Jesus no barco, neste barco chamado família. Mas não é sempre assim que acontece. Isso aqui é o início. Eu vou chamar isso aqui de a lua de mel. Né? A água é tranquila. Você observou que quando eles estão entrando, a água é tranquila, o vento é pacífico, tudo está dando certo, tudo está indo maravilhosamente bem. E é assim que mesmo deve começar. Assim começou com eles, e assim deve começar conosco também. Mas também existem momentos em que as coisas ficam difíceis. E eu também já fiz casamentos que começaram bem, mas em que em algum momento a tempestade começou a bater sobre eles. E aquilo que parecia estar em ordem começou a virar desordem. E aquilo que parecia pacífico começou a virar guerra. Porque o vento do lado de fora, a tempestade do lado de fora, ela entra na família. E quando ela entra na família, muitas vezes vai ficar difícil. E o que fazer? Neste momento, se você é pai, você precisa acordar Jesus. Não tem outro jeito. Se Jesus entrou com você no teu casamento, lembre-se, ele ainda está lá. E é hora de acordar Jesus. E como acordar Jesus? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para acordar Jesus é nós estarmos acordados. Nós abrirmos os nossos olhos e olharmos a tempestade, olharmos o vento, vermos que existe já água dentro do nosso barco, olharmos para a realidade. Olhe para a realidade da tua família agora, você que é pai. Olhe bem para a realidade dos teus filhos, abra os teus olhos. Não pense que vai tudo bem enquanto a tempestade está batendo. Não feche os teus olhos, não seja o homem que ignora
que joga para debaixo do tapete. Sério mesmo, meu irmão, sério mesmo você que é pai. Está na hora da gente acordar Jesus, mas para acordar Jesus nós precisamos estar acordados. O sono da acomodação não pode nos dominar. Que a gente já está tão acostumado, né, de deixarmos as coisas irem correndo, deixarmos as coisas para tratarmos depois. Não podemos. Também não podemos ficar dormindo o sono de culpar as nossas esposas ou culpar os nossos filhos. Este sono de que os outros são culpados por causa da tempestade está fazendo com que você esteja dormindo para a realidade. Culpar os outros não resolve. Não dá para viver o sono de que a nossa família existe para nos servir, para nos dar prazer, para nos dar alegria. Este é um outro sono que muitas vezes, como pais, como homens, nós vivemos. Achamos que a família que nós temos está para nos servir, para nos socorrer, mas eles não têm condições. Eles estão no mesmo barco que você. Acorde. A família que Deus te deu não foi para te servir, mas foi para que você pudesse ser um pai. Alguém com os olhos abertos, enxergando e mirando lá na frente aonde a sua família deve chegar. E muitas vezes você vai ter que lutar. Muitas vezes você vai ter que batalhar para que a sua família não afunde. E esta é a tua função, esta é a minha função como pais. Também não podemos permitir o sono de que os nossos filhos estejam vivendo do jeito que eles querem. Ah, eles são responsáveis. Não, o responsável pelo barco somos nós. Nós como maridos, nós como pais. Foi dada a responsabilidade a nós de conduzirmos a nossa família. E está na hora da gente acordar para isso. Acordar porque as tempestades são grandes. E aqui é muito interessante, porque como homens, nós vivemos várias tempestades na família, grandes e pequenas. Só que a realidade é que as tempestades pequenas a gente não chama Jesus. Porque a gente acha que vai resolver, não é verdade? A gente acha que vai resolver. Então a gente só chama Jesus quando a tempestade é grande. E eu, olhando para o texto, vejo exatamente isso. Eram homens. Porque como homens a gente vê o céu ficando escuro, relâmpagos, mas a gente acha que vai dar certo. A gente acha que tem capacidade. Fala a verdade, não é assim que a gente pensa. Eu acordar Jesus, essa tempestade vai passar. Ah, dá mais alguns dias, esse problema da pandemia vai passar. Eu pensei nisso, eu tenho certeza que você pensou nisso. Mas quando a gente começa a ver a tempestade se fechando cada vez mais, e a gente percebe que a nossa família não nos salva, a gente percebe que os amigos não nos salvam, a gente percebe que ninguém vai nos ajudar, a gente percebe que nós não temos força em nós mesmos, é hora de chamar Jesus. E eu entendo o texto quando diz que a tempestade era grande, porque só nas tempestades grandes é que a gente chama Jesus. Está na hora da gente chamar Jesus. Se está vazando água dentro da tua família e você percebe que a coisa está afundando, chame por Jesus. Acorde, Jesus. Como pais, nós não podemos viver a solidão de ficarmos tentando sozinhos. Quando ficamos sozinhos tentando, nossa esperança fica pequena. Quando nós estamos lutando sozinhos e os ventos são contrários, e gente, como tem vento contrário para nós que somos pais, ventos contrários das dívidas, ventos contrários dos relacionamentos difíceis, ventos contrários de que a gente não quer falar e as pessoas querem exigir um posicionamento da gente, não é verdade? A gente quer simplesmente ficar quietinho no barco, mas como pais, como responsáveis pelo barco, nós não podemos e as pessoas querem que a gente se posicione, elas querem uma opinião, elas querem que a gente fale alguma coisa e a gente só quer ficar quietinho na nossa. Me deixa quietinho, já está difícil. E essa solidão de querer ficar isolado, não falar o que estamos sentindo, não falar o que estamos pensando, não abrir a boca, isso é uma solidão bem masculina. Não queremos
expor o nosso medo. Essa é a verdade. Estamos com medo, estamos preocupados, estamos ansiosos, estamos angustiados, mas nos trancamos na solidão. Cuidado, a tempestade é grande. Não viva essa solidão. Se você está vivendo ela neste momento, vá acordar Jesus. Vá orar, vá buscar, mas busque de coração aberto. Busque do tamanho da sua tempestade. Se a sua tempestade é pequena, então busque Jesus. Jesus! Se a sua tempestade é grande, então busque Jesus, vem me ajudar. Mas ponha para fora, diante de Jesus, tudo que você tem vivido em solidão. Mas eu tenho certeza que já passou pela tua cabeça, como já passou também pela minha cabeça. Será que Jesus acordaria se eu chamasse? Essa é a grande questão aqui, meu irmão. Você se sente amado por Jesus ao ponto de ir chamá-lo? Porque muitas vezes nós pensamos, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantos problemas, e nós já tentamos conduzir o barco da nossa família e já demos muitas vezes com a cara na parede. Ou pior, com o barco naufragando. Será que Jesus acordaria por mim e por você? Eu já pensei nisso. Eu fiquei pensando, esse barco é muito importante. Tem pessoas muito importantes. A minha família está nesse barco. A tua família está nesse barco. Mas antes de nós vermos este céu se abrindo sobre nós, o céu da graça de Deus se abrindo sobre a nossa família, nós precisamos pedir, Jesus, me socorre. Acreditar que sim, Jesus é a melhor resposta para a tempestade e para o vento. Aqueles homens tiveram fé para ir buscar ao Senhor. Sabe, muitas vezes a gente olha para esse texto e pensa, se eu for chamar, se eu for buscar Jesus, olha o que Jesus falou para eles. Poxa, vocês ainda não têm fé, vocês duvidam. E ser advertido na frente das pessoas é algo que nós não queremos, que nós muitas vezes nos encolhemos para que não aconteça isso. Mas eu queria olhar também de um outro ângulo, que é o ângulo da graça que eu vejo nesse texto. Você observou que Jesus escolheu estar naquele barco? Ninguém empurrou Jesus para dentro do barco. Jesus não foi empurrado para dentro da sua família. Jesus escolheu estar nas nossas famílias. Foi opção dele. Ele poderia simplesmente ir andando sobre as águas. Podia, não podia? Ele simplesmente poderia ter dado a volta no lago. Podia. Mas ele escolhe estar na nossa família. Então lembre-se disso. A graça de Deus, de um céu que vai se abrir, é porque Jesus escolheu nos abençoar com sua presença. Jesus escolhe. Por quê? Porque Jesus escolheu você, escolheu a mim, para atravessarmos o mar da vida. Nossa família é extremamente importante, Jesus escolheu estar nela. Esta foi a opção de Jesus. E Jesus sabia que iríamos passar por problemas? Sim. Sim, Jesus sabia que a tempestade estava na frente da nossa família. Jesus sabia que o vento forte iria bater contra nós. Mas nada disso impediu Jesus de estar aí, na tua família agora, de estar na minha família agora. Ele está aí. Foi opção dele. Ele escolheu nos salvar. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu. Então, quando a tempestade vier, quando o vento for forte, quando a água estiver dentro, lembre-se disso, Jesus está dentro da nossa família. Não desista dela, pois Jesus não desistiu, ele permaneceu lá. E de verdade, meus irmãos, Jesus pode estar dormindo, Jesus pode estar parecendo que não está olhando para o vento e para a tempestade, mas um Jesus que aceita quando eu chamo, que aceita quando eu clamo, que aceita quando eu oro,
que me aceita do jeito que eu sou, bagunçado no meio da minha família, e ninguém melhor para saber o quanto eu sou bagunçado em todas as áreas do que a minha família. E mesmo assim Jesus aceita estar conosco. Então eu aceito que Jesus durma, descanse no meu lar. Pois lar é isso, um lugar em que a gente pode descansar. Que a tua família, neste Dia dos Pais, seja o lugar em que você pode descansar. Descansar de todas as preocupações, descansar de todos os temores, descansar de todas as solidões. Descanse junto com Jesus. E quando precisar, se levantar e tomar uma atitude, faça como Jesus. Levante-se no seu barco, Pai. Dê ordens. Acalme o que está do lado de fora, para que do lado de dentro do teu barco haja paz. É nossa responsabilidade não ficarmos escondidos com medo da tempestade e do mar. Jesus está no nosso barco, para que no final deste dia e no final de todos os dias, a nossa família desfrute de algo assim. Este também é o mar da Galileia. Olha que pôr do sol lindo. Olha que água tranquila. Não é isso que nós esperamos da nossa família? Uma travessia segura. E caso você não saiba, esta foto que eu peguei está exatamente do outro lado do lago. Essa está do lado dos Gadarenos. Do lado de cá, esta visão. Em nome de Jesus, que o pôr do sol de paz e tranquilidade de um Jesus que ajudou eu e você na travessia esteja conosco. Que a paz desse Deus Criador alcance a tua vida e alcance a minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco da nossa família. Então, sim, haverá paz e tranquilidade. O vento e a tempestade não vão afundar a nossa família em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz sobre você e sobre toda a tua família. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te guarde aonde você estiver. Em nome de Jesus. Amém.